Bem, querida. Você tá numa reunião, né? Da Força Ciências. Eu sei. É de laços familiares. Eu vou pedir, queridos, para que vocês deixem o áudio fechado, para que não atrapalhe a todos nós aqui no campo. Muito bom estar aqui com vocês nesta tarde. Nós vamos fazer um encontro, é um encontro constelado, é um encontro que eu já faço há muito tempo. O ano passado eu espacei um pouco mais, mas esse ano eu vou retomar com temas, inclusive se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu fale, que eu traga aqui para vocês, é, podem sugerir. Vocês quiserem sugerir, inclusive aqui no chat, pode ir escrevendo aquilo que vocês gostariam que eu fale com vocês ah, durante este ano, nos próximos encontros, temas que vocês já estão pensando, que vocês sentem que seria muito interessante ter essa conversa aqui. O pessoal ainda está entrando. Boa tarde. Boa tarde. Escrevam para mim aqui no chat de onde vocês são, para eu conhecer vocês um pouquinho. Eu acredito que vocês, muitos estão aqui, vão me conhecer também, que entraram no grupo, na comunidade há pouco tempo. Da Peva, Goiás, Grandes Rios, no Paraná, e que tem do Rio, Portugal, a Aline já está conosco, a Marta também. Feliz ano novo para todos, todas. Feliz Ano Novo, querida. Floripa, Zenaide, Jundiaí, aqui pertinho, São Paulo, capital, muito bom. Serrinha, Bahia, que ótimo. Eu estou também no estado de São Paulo, eu estou no interior, Espírito Santo do Pinhal. Fica divisa com Minas, no pé da Serra da Mantiqueira. É uma região bem agradável, mas eu morei, provavelmente eu vou voltar este ano para São Paulo, para a capital, que é um lugar que eu gosto. Vamos ver o movimento que a vida vai trazer. Ah, muito bom, Belo Horizonte, Niterói, Camaçari, na Bahia. Temos bastante pessoas da Bahia também. Olha, outra pessoa de Floripa. É tão gostoso começar o ano aqui com vocês, de poder falar sobre as constelações, falar sobre autoconhecimento. É algo que eu tenho da minha vida desde pequena, assim, uma decisão interna de fazer o meu caminho aqui na Terra através do autoconhecimento. Então, desde pequena, eu sempre busquei muito o autoconhecimento. Tanto que o autoconhecimento e as práticas integrativas. Tanto que do meu sistema familiar, assim, os meus pais logo cuidaram de mim, pequena, com a homeopatia, e eu comecei logo pequena a fazer acompanhamento terapêutico, porque eu tinha medo enquanto criança e eles me levaram, mas isso eu sei que é do meu ser, assim, essa busca. E o cuidado com as práticas integrativas, de integrar conhecimentos, de expandir o conhecimento. Então, isso é algo que faz parte da minha essência, do meu caminho. E trago isso para vocês, para que juntas possamos avançar, nos desenvolver, para que este ano, e começando, né, já na primeira semana,
nós possamos olhar para tudo aquilo que queremos criar na nossa vida. O que que eu quero viver nesta vida, neste ano? O que que eu quero materializar? O que que eu quero soltar? E é ali, né? Então, quando eu penso que eu quero materializar, o que eu quero viver, o que que eu preciso então me trabalhar para soltar esses emaranhados para tudo acontecer? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, de como que a constelação eh, nos favorece nesse processo do autoconhecimento. Qual é o papel, né, da constelação sistêmica nesse processo de autoconhecimento? Então, antes de começarmos, eu vou me apresentar, eu vou falar um pouco desse trabalho que eu faço, vamos falar da constelação. E depois a gente vai trocar, e conforme eu for trazendo para vocês, vocês podem levantar a mão, fazer perguntas, vai ser uma troca muito gostosa aqui entre nós. Mas antes, eu quero ancorar o nosso campo. Vamos fazer uma meditação breve para abrir este campo, mas também protegendo todos nós nesse campo mais sutil. Então, eu vou pedir para que fechem os olhos. Todo estudo. Só Todo peço estudo. para que deixe o microfone fechado. Isso. Então, respire profundamente, inspirando o ar lentamente. Segure alguns segundos e solta o ar, expirando. Novamente, expirando. Quando vocês inspirarem, inspire tudo aquilo que vocês querem de novo para a vida de vocês. E quando expirar, solte todas as tensões, todo o peso e vai soltando as emoções, as cargas emocionais. Visualizem agora um sol dourado no centro do peito. É uma luz sutil que ela vai se fortalecendo a cada inspiração e expiração. Vai ativando esse centro nosso energético, que é o centro cardíaco. E vai observando esta energia do centro cardíaco, como ele está neste momento. Continue inspirando, expirando. Como se você estivesse dentro deste ponto, deste centro, e começa a observar o seu entorno. E observe essa energia dourada se expandindo por todo o seu espaço, ocupando todo o seu corpo, todos os seus corpos e todo o seu espaço. E cada inspiração e expiração ela vai se expandindo. Conecte agora com a bênção, abençoando esse centro de energia, conectando com a emoção mais elevada, a alegria, o amor, a gratidão, permitindo que essas emoções comecem a vibrar dentro deste centro, em todas as suas células, moléculas e átomos, em todo o espaço. Quando nos conectamos com essa luz dourada, estamos nos conectando com a fonte da vida, que começa a nos nutrir e nos lembrar de quem realmente somos. Então essa energia ela vai se expandindo, protegendo este campo sagrado, nos conectando com todas as egrégoras de luz, cada um com a sua guiança, que são os seus guardiões, os seus mestres, a sua espiritualidade, aquilo que você confia de cada uma de nós, protegendo este campo sagrado para que todo o conhecimento que agora vai ser transmitido possa ser integrado no campo de cada um, com leveza, com amorosidade, com graça. Agradeço a presença de todas vocês, profundamente. Inspire, expire
Visualize que do centro do cardíaco de vocês sai um feixe de luz que vai em direção ao centro da Terra. Se conecta com o coração de Gaia e volta numa energia laranja dourada que vai entrar pela planta dos seus pés e vai ativar os três chakras telúricos, o chakra básico, o chakra sexual, o plexo solar, o chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário. Voltando a atenção para o chakra cardíaco, nos conectando com a presença no aqui e no agora. Inspire, expire. Quando sentir, pode abrir os olhos. Muito bom. Quando nós começamos abrindo este campo sagrado, nós ativamos a proteção e, ao mesmo tempo, ativamos a nossa conexão fazendo o aterramento, principalmente para quem é altamente sensível. Nós fazemos esse aterramento com o centro da Terra para nos trazer chão, para nos trazer estrutura. Eu acredito que muitas de nós que estamos aqui, eu sou, e acredito que muitas de vocês também são altamente sensíveis e precisamos da base, do suporte para este aterramento. Mas para todos nós isso é fundamental, mas principalmente para as pessoas altamente sensíveis. E quando estamos com muitas pessoas, nós precisamos ainda mais desse aterramento, para que o nosso campo fique protegido, para que todos nós possamos entrar no modo de proteção. Então, muito grata pela presença de vocês, com muita alegria de todos os que estão aqui. Muito obrigada, Márcia. Eu ia falar isso novamente. Lembrem sempre de deixar o áudio fechado. Não é que vocês não possam falar, é que o som da onde vocês estão, quando entra, atrapalha quem está me escutando. Isso gera muito ruído. Então, por isso que a gente precisa cuidar desse espaço, como um espaço nosso, para que não tenha invasões. Isso na nossa vida é muito importante. A gente saber que o nosso entorno existe um espaço sagrado, que é o nosso campo. E muitas pessoas, se vocês observarem, não aprenderam sobre esse espaço. E acaba se espalhando, é como se aquela pessoa entra num lugar, ela se esparrama toda, com coisas, com objetos. E nós precisamos fazer um movimento de entender, "Não, até onde é o meu espaço? O meu espaço é até aqui. Então, nesse espaço aqui, eu coloco os meus limites e eu cuido desse entorno meu, para que não tenha invasão. Quando eu não faço isso, eu sou muito invadida pelas questões do outro, pelo barulho do outro. E muitas vezes também, quando eu não tenho contorno, eu acabo invadindo o espaço do outro. Então, a gente precisa cuidar desse espaço. E esse campo de trabalho que eu faço com as constelações com o encontro constelado, com o meu trabalho, é esse trabalho da gente poder criar os nossos limites, cuidar do nosso espaço sagrado. Então, me apresentando, porque eu acredito que muitas pessoas são novas aqui, eu me chamo Gisele Tavares, eu sou psicóloga de formação, já sou formada há 21 anos, que eu estou neste caminho do autoconhecimento e trabalhando com o despertar da consciência. Nesse caminho, eu fiz a minha formação na Unesp, em Assis, porque era o lugar que eu queria estudar para poder estudar a saúde mental, a saúde coletiva e estudar a psicanálise. Então, foi para lá que eu fui, estudei. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em Campinas, porque lá era o centro, na época, da saúde mental no Brasil. Então, eu fui trabalhar na saúde coletiva, fui trabalhar com as práticas integrativas na saúde mental. E neste caminho que eu fui fazendo, eu fui despertando para além da saúde pública, da saúde mental, o meu desejo de trabalhar com as práticas integrativas integradas no acompanhamento terapêutico.
porque eu fui entendendo que somente o acompanhamento terapêutico, a psicoterapia, não era suficiente para trabalhar todas as nossas questões, tudo aquilo que sentimos, porque somente na fala e no mental eu não consigo resolver, e isso eu já acreditava lá atrás, eu não consigo resolver muitos emaranhados do meu coração, muitas questões sistêmicas. E eu sentia no meu próprio processo que eu não conseguia avançar. Então eu patinava muitas vezes nesse meu despertar e eu fui entendendo que não, que eu precisava fazer algo para despertar, para trabalhar, para sair daquilo e não aceitava que eu ia ser para sempre daquela forma. Porque quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu fui fazendo diversas formas dentro da psicanálise. Então, fiz análise de data, fiz as formações, então eu trabalhei com análise lacaniana, unicotiana, fui fazendo tudo dentro da psicanálise. Dei aula psicanalítica, mas eu fui entendendo que aquilo não me completava, que faltava, que não fazia sentido por completo. Daí, quando eu fui conhecendo as práticas integrativas, eu fui entendendo que ali eu podia falar mais das minhas emoções, dos meus sentimentos, que eu podia olhar para o meu sistema familiar, que ali nesse sistema tinha outras questões que eu não conseguia só trabalhar ali na minha análise. E daí eu fui buscando este caminho. Então, no começo, eu fui trabalhar com a terapia comunitária de Adalberto Barreto, que ele desenvolveu lá no Nordeste, com as famílias. Eu tô travada para vocês? Voltou, né? Deu uma travadinha para mim, que bom. E então eu fui conhecendo, fiz a formação em Ticum, e daí, nesse caminho, eu comecei a dar aulas para o ensino superior, para a faculdade de psicologia, de fisioterapia, educação física. E eu fui entendendo, né, na docência e nesse meu trabalho que eu fazia, que faltava. E daí foi quando eu conheci as constelações. Uma aluna minha me apresentou as constelações. Eu dava aula de psicologia da família, de casal e família, e uma aluna falou assim: Gi, você conhece as constelações? Eu fiz pela primeira vez e eu achei algo muito diferente. E quando ela falou, eu não tinha ainda conhecimento. E daí, por coincidência, eu estava fazendo tratamento com uma médica integrativa, uma médica colombiana que tinha em Campinas. E ela falou assim: vamos fazer uma constelação sobre esse tema que a gente está trabalhando aqui? E ela trouxe a consteladora para o consultório dela. E foi ali que eu conheci, mas foi muito coincidência. Assim, a aluna falou, acho que uns 15 dias depois, ela trouxe. Como o campo é sagrado, assim, quando estamos prontas para receber algo, a informação ela chega de diversas formas. E daí eu já conheci as constelações, achei aquilo incrível. E já fui fazer as minhas formações e comecei nesse caminho, e hoje eu sou uma das formadoras na formação desta constelação que eu trabalho da TSFI. Então, essa sou eu, sou uma buscadora do autoconhecimento, eu sou escorpiana, Sol em Lua escorpião, então essa busca pelo autoconhecimento, por essa profundidade, ela é muito da minha essência. Eu preciso, assim, é essencial para mim. Eu não sei viver se eu não fizer isso. E eu trago isso para o acompanhamento, né? Quem está em acompanhamento comigo sabe dessa profundidade que eu trago, mas ao mesmo tempo com muita amorosidade, com muito respeito ao campo, né? Então, hoje eu trabalho, desenvolvi uma técnica, uma abordagem que chama o campo do sentir, que possibilitou a integração de todos esses saberes, de trabalhar no autoconhecimento, neste acompanhamento terapêutico, através das emoções, através desse acesso multidimensional de todas as camadas do nosso ser, para trabalharmos questões profundas dos nossos emaranhados. E as constelações, ela entra ali como uma das ferramentas para nos trabalharmos, para nos auxiliar nesse processo de autodesenvolvimento. A Denise também é escorpiana. Vão escrevendo aqui também, e se vocês tiverem dúvidas, levantam a mão ou escrevam aqui que eu vou respondendo para vocês. Então,
comecei essa busca por este trabalho mais integrativo. Então, hoje eu trabalho desta forma. Na pandemia, ele já me trouxe essa possibilidade. Como tudo se tornou virtual, eu queria entender como eu ia fazer esse atendimento online, para poder ficar muito próxima dos meus clientes. Hoje eu só atendo online, e esse trabalho ele pôde se desenvolver, inclusive as constelações, porque eu acesso o campo de uma forma muito sutil. E podemos liberar os emaranhados através desse campo sutil que eu vou identificando as emoções, eu vou identificando qual é essa estrutura, esse funcionamento no acompanhamento terapêutico. A Cris está perguntando de que forma a constelação pode mudar ou quebrar padrões. É isso que eu vou falar. Cris, ao longo do caminho, eu vou falando. Se não te responder, a gente volta para essa pergunta. Porque se eu responder agora, a gente adianta o tema que a gente vai falar hoje. Então, eu gostaria de saber de vocês aqui. Quem de vocês está no processo de autoconhecimento, fazendo alguma coisa? Por exemplo, o acompanhamento terapêutico, a psicoterapia ou práticas integrativas. Quem que já está nesse caminho? Vão, me digam. Ou levantam a mãozinha só para eu saber. Que ótimo. Muito bom. Muito bom. Ah, ótima, Bel. Que legal. Consteladora, psicanalista. Olha, terminou a formação. É a primeira vez aqui. Eu vou responder todas as perguntas de vocês. Muito bom, muito bom. Olha só quantas pessoas estão no caminho, ou são já terapeutas, ou estão em busca do autoconhecimento, né? É, muitas pessoas estão pela primeira vez aqui conosco, tem pessoas que já estão nesse caminho comigo, ou são clientes de acompanhamento terapêutico, ou de outras formações que eu dou, ou já faz parte dessa comunidade. Então, só explicar para vocês que perguntaram o que é o encontro constelado. Então, eu tenho a comunidade constelada, que é a comunidade lá no WhatsApp, que todos vocês entram ali e que eu vou divulgando. Tanto os grupos de constelação, eu divulgo para vocês todo esse trabalho que eu tenho feito, eu vou divulgando ali dentro para ficar concentrado num lugar só. Então, eu tenho um grupo de constelação que as pessoas, todos vocês podem participar, assistindo ou representando. E quem quer fazer constelação é só entrar em contato comigo que agendamos. E o encontro constelado é esse encontro que eu faço algumas vezes no mês, geralmente de quarta-feira, às 3 horas da tarde, para a gente discutir e falar sobre temas da nossa vida, que a gente quer saber mais, se aprofundar mais, por exemplo, prosperidade, escassez, questões familiares, qualquer tema que vocês queiram aprofundar, vocês podem me sugerir que eu vou trazer para vocês. Eu tenho inclusive um canal no YouTube que vocês podem seguir lá, que lá já também tem várias outras aulas que vocês podem também já acompanhar e saber daquilo que eu tenho falado. Então, encontro constelado é para a gente poder falar sobre temas, e os grupos de constelação são constelações que eu faço para as pessoas. Às vezes eu faço um workshop, que daí são mais constelações, imersões, e tem a formação de constelação da TSFI, que está aberta, a turma que nós vamos começar aqui este mês, né? Quem tiver também interesse pode me procurar, que eu passo as informações. Então, isso que é. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, terem entrado e aberto o coração para se conhecer, conhecer esse trabalho, me conhecer. Eu fico muito grata, né, a todas vocês. A Aline está trazendo aqui sobre a formação dela, ainda estão se descobrindo. Fico muito feliz. Tem algumas perguntas que eu vou responder para vocês ao longo deste caminho.
Então, o processo de autoconhecimento é algo que a gente faz, para mim, deveria ser todos nós. Todos nós aqui na Terra deveríamos investir no nosso processo de autoconhecimento. Muitas questões que acontecem relacionadas ao poder seriam resolvidas, mas como tudo depende do nosso tempo, do tempo de cada um, vamos trabalhar cada um o seu espaço, as suas questões. eh, então, este processo de autoconhecimento é a possibilidade que a gente tem de ir olhando para os emaranhados da nossa vida, para as questões da nossa vida. O que eu faço muito é, neste caminho que eu vou fazendo, eu vou olhando aquilo que eu preciso desenvolver e vou avançando. Por exemplo, eu quero me desenvolver mais como terapeuta. Então, quais são os bloqueios para eu ser terapeuta? Eu vou trabalhar esses bloqueios, vou me aprofundar sobre isso. Então, só que quando eu faço isso, eu vou olhar para várias questões, relação com pai, mãe, com irmãos, com o sistema familiar, materno, paterno, com os sistemas da minha alma. Então, o autoconhecimento, ele nos permite liberar os emaranhados que não estão me permitindo avançar. Por exemplo, se eu estou num trabalho que eu não gosto, por que que eu ainda me mantenho neste trabalho? Porque eu ainda não consegui criar uma outra realidade ou fazer um movimento de mudança. Eu preciso fazer atividade física, mas eu não tenho ânimo e disposição. O que está me impedindo de fazer isso que eu sei que é para o meu bem maior? Então, eu vou olhar para esse emaranhado. Qual é esse bloqueio? Muitas vezes tem a ver com a energia do masculino, do feminino. Então, são todas essas possibilidades da nossa vida. Então, o processo de autoconhecimento, para mim, ele é eterno, é esse caminhar nosso aqui na Terra, e nós vamos fazendo de diversas formas. Para mim, as práticas integrativas, conectadas, integradas no acompanhamento terapêutico, nos possibilita avançarmos muito mais. Mas para mim tem algumas diferenças, por exemplo, quando eu só faço o acompanhamento terapêutico, a psicoterapia com um psicólogo, com um psicanalista, com um analista junguiano, por exemplo, porque ali vai me despertar, principalmente, olhar para o meu inconsciente, entender sobre esse funcionamento, a minha psicodinâmica, que é a forma como os meus sintomas vão se manifestando, como é essa minha narrativa de vida. Quando eu só olho para as práticas integrativas, eu estou olhando para algumas questões pontuais, mas não me permite fazer esse desenvolvimento interno quando eu só estou nas práticas integrativas. Quando eu conecto os dois, eu vou permitir me desenvolver nessa psicodinâmica, desenvolver neste meu caminhar na vida, nessa percepção desde o meu nascimento até aqui, me desenvolver na minha maturidade psíquica e emocional, que isso o acompanhamento vai nos permitindo, e também resolver os emaranhados, liberar questões, acessar conhecimentos que somente o mental não me possibilita. A minha questão com aquilo que é só uma coisa é a limitação. Por exemplo, o acompanhamento terapêutico, muitas vezes eu fico limitada somente no mental, tentando resolver tudo no mental. Quando eu integro, eu posso daí despertar mais as minhas emoções, os meus sentidos, todos os meus sentidos e despertar. Então, nesse caminho, eu vou lidando com os emaranhados da minha vida. Então, por exemplo, eu estou neste processo de despertar, de autoconhecimento, e eu entendo que tem uma questão da minha vida que eu preciso solucionar. Entendi que quem participou ontem, por exemplo, né, que o tema da constelação foi a expansão. É o medo da expansão, né? Da cliente tinha medo de se expandir. E daí o que apareceu foi a questão com a mãe, o emaranhado com a mãe. Então, a constelação, por exemplo, se a cliente só fica no processo, no acompanhamento terapêutico ou na prática integrativa, ela não tem essa possibilidade de olhar para toda essa questão e se ver de fora. Então, ela trouxe uma questão: eu não consigo me expandir, eu tenho um medo, eu não sei o que é mas eu não consigo. Eu já me trabalhei de diversas formas e não consigo me expandir. Já chegou esse momento. Quando a gente faz a constelação, eu vou trazer luz para um emaranhado maior que eu ainda não consegui elucidar, eu ainda não consegui transformar.
E a constelação é essa possibilidade de ver de fora. Porque eu tenho representantes, quando eu estou em grupo, eu tenho representantes que estão me representando, representando os sintomas. Isso começa a se apresentar. As pessoas, né, o representante, ele começa a falar de emoções e sentimentos meus, que muitas vezes eu nem consegui ainda ter consciência. Muitas vezes, quando eu faço uma constelação, estou falando de todos vocês, observa, parece que não fez tanto sentido, parece que isso que aconteceu não está fazendo sentido agora. E daí, na verdade, depois de um tempo, às vezes alguns dias, aquilo que foi falado cai uma ficha, nossa, tinha a ver com isso. Ou às vezes 2 semanas depois, às vezes 6 meses depois, nossa, aquilo que foi trabalhado era sobre isso e agora resolveu. É uma virada de chave. Para mim, a constelação são viradas de chave, só que vai depender do nosso tempo, da nossa maturidade, da nossa abertura e da disponibilidade do campo de se transformar, porque somos camadas até se transformar. Muitas vezes vai se transformando na nossa realidade, até chegar numa camada mais profunda que a gente fala: nossa, agora fez sentido, agora tudo se transformou. Então, muitas pessoas no processo. é, no processo de do acompanhamento terapêutico trazem temas que eu vou sentindo durante o processo e falo, olha, esse tema, o que você acha de fazermos uma constelação para isso? Porque no acompanhamento eu vou trabalhando movimentos sistêmicos com a pessoa, falas de liberação, com outras ferramentas, mas eu sinto assim, vamos fazer uma constelação para isso? E daí aquilo se transforma e depois a gente continua. Então, teve uma pergunta de uma pessoa é, eu preciso fazer mais que uma constelação? Quando a gente faz uma constelação, a gente está trabalhando um tema da nossa vida. Mas pode ser sim que ela agiu em outros temas da vida. Mas pode ser que eu tenha vários outros temas. Por exemplo, quem criou a constelação que eu trabalho, que é a Alexandra Caymmi, a Lê, eu sempre falo com ela e eu faço as constelações minhas com ela. No final do ano, eu passei para ela, Lê, eu tenho esses temas para eu trabalhar. Ela falou, então, durante janeiro nós vamos trabalhar esses temas. Então, ela vai fazendo, a gente vai marcando semanalmente, a gente vai fazendo. Eu sempre sugiro um tema maior, pelo menos uns 15 dias entre uma constelação e outra, para poder ter esse despertar, essa consciência. Mas quem já está num processo avançado de autoconhecimento, fazer mais perto uma do outro não tem problema, porque vai dar conta desta carga que vem, né, na constelação. Mas uma coisa que eu não sugiro quando eu não estou em processo nenhum de autoconhecimento. Eu não tenho ninguém de referência me acompanhando ou de percepções. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma constelação, somente a constelação. Porque eu não sugiro que faça já assim a constelação de primeira vez, porque ela vai lidar muitas vezes com questões traumáticas, com quanto de energia que às vezes eu ainda não estou preparada para dar conta depois desse processo. Vai abrir processos para mim que eu não vou dar conta se eu não estou num acompanhamento, se eu não tenho um suporte de alguém. Então é importante que a gente esteja no acompanhamento ou nesse caminho do autoconhecimento para fazer a constelação. Ela é sutil, esse trabalho que eu faço é com muita delicadeza, com muita amorosidade, mas vem informações no campo que elas são profundas e trazem uma carga que requer de mim a minha presença, o meu entendimento, a minha compreensão. E a constelação, ela não é interpretativa. Eu não vou interpretar aquilo que está acontecendo no campo. Eu vou observar o fenômeno. Ontem, na constelação, a cliente, a representante da cliente, que inclusive foi a Bel, ela tá aqui. Ela trouxe no final assim, no meio, né? A conexão com a criança, a leveza, a espontaneidade. E parecia que era um desejo dela não se conectar com a vida adulta, como se fosse uma imaturidade, não respeito ao campo. Mas, ao mesmo tempo, a mãe estava representando, a mãe não sentia que era um desrespeito, pelo contrário, sentia que era a essência dela, fazia parte dela. E
o campo trouxe que para ela precisou ser adulta muito cedo. Ela precisou se conectar com a criança. Mas, de fato, a essência dela tinha a ver com a diversão, com as cores. Isso faz parte da vida adulta dela. Ela não vai ser adulta com responsabilidade, com seriedade. Não, vai ser com leveza. Mas se eu faço uma interpretação do que está acontecendo, pode ser que eu vou julgar essa cliente por ela não estar se submetendo à vida adulta, não estar se submetendo àquilo que a gente tem enquanto padrão e crença do que deve ser um adulto. Por isso que a gente tem que ter um. E daí muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando sobre isso. Por isso que a gente tem que ter um olhar fenomenológico, sem julgamento e sem interpretação. Deixa o campo trazer. Será que de fato é isso? Ou existe outras possibilidades de eu ser um adulto? Será que o adulto precisa ser sério, precisa ser, ter esse peso? O campo trouxe que não, que precisava ser um adulto leve, um adulto com mais diversão, com mais espontaneidade. Foi isso que o campo trouxe, né? Que era necessário. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês têm perguntas sobre isso que eu estou trazendo aqui? Fiz uma constelação recente, tem alguma restrição em fazer ou participar de outra? Não tem. Você pode participar. O que a gente pede, por exemplo, quando a gente faz uma constelação, que nos primeiros dias, ou talvez na primeira semana, não comente sobre a constelação. Por quê? Porque senão eu vou para o meu mental e aquilo que foi trabalhado de uma forma sutil, que está sendo construído neste campo quântico, né, neste campo mais energético, ele vai ser destruído pelo meu mental, porque o meu mental ainda não foi transformado. E daí eu vou ficar pensando, ruminando, interpretando. Então, fez a constelação, deixa aquilo se assentar, reverberar, só vai observando, sai do julgamento. Isso é algo que precisamos fazer com muita dedicação. Sair do julgamento na nossa vida. Não julgar mais. Desconstruir todos os julgadores internos. E foi isso que trouxe também a constelação da cliente, como se tivesse um quanto julgador existente dentro dela que foi liberado. E quando liberou, ficou muito mais leve. Porque isso vem, e foi uma pergunta que fez, se a constelação faz, desfaz as crenças, desprograma crenças, condicionamentos. Sim, mas muitas vezes aquela percepção eu vou precisar me trabalhar depois para soltar esses condicionamentos que vêm do meu sistema familiar. Aquilo que é meu muitas vezes é limpo e liberado, principalmente associações que eu faço. Tá fazendo sentido? Se tiver mais perguntas, eu vou olhar aqui se mais alguém escreveu. Então, quem perguntou pode assistir, pode participar, representar, e se tiver um tema, se já faz uns 15 dias que fez a constelação, pode constelar de novo. Tem consteladores que falam que são 6 meses. Dentro da TSFI, o nosso grande objetivo é avançarmos. Então, se eu já me trabalhei, tem uma questão que eu me trabalhei, eu já olhei para isso, eu avancei, agora tem uma outra questão que eu quero olhar, eu posso sim trabalhar. Desde que eu estou. Mas sejam coerentes com vocês, eu estou dando conta disso tudo que está vindo? Eu estou dando conta de elaborar, transformar, ou só estou sendo como uma fazedora de processos e não estou de fato me transformando, né? A constelação ela traz muitas vezes coisas que eu preciso fazer e praticar. Então observem se vocês estão se transformando, colocando em prática. Só um pouquinho. Ligar o ventilador. Então observem isso. É, Ótimo, a gravação vai ficar salva, depois eu subo e vou enviar para vocês. Olha que interessante, a Cris está trazendo sobre a autoestima, sobre o desânimo, né? Sobre os quilos que ela tem, que ela gostaria de perder, sobre essa baixa energia. A TSFI a gente trabalha muito, tanto que na formação da TSFI, o primeiro módulo chama Da Compulsão é Essencial, que é um módulo para a gente se trabalhar os nossos padrões, os nossos comportamentos e olhar para isso, para nossa autoestima. E pode ser um tema de constelação, para a gente se trabalhar para sair deste lugar. Então, Cris, pode sim trabalhar isso,
né? Depois, Lorena, eu passo no final as informações sobre a formação da TSFI que está aberta. Deixa eu ver se mais alguém perguntou. A Gleisiane, é, com sua experiência, dependendo do caso, é preciso constelar mais de uma vez um assunto? Às vezes sim, porque às vezes esse assunto ele tem tantas camadas de emaranhados que eu faço uma camada, uma constelação. Depois de um tempo, eu faço do mesmo assunto, vai trabalhar outras camadas. Né? Às vezes a gente precisa entender quais são os emaranhados que estão ali que o campo vai trazendo. Às vezes a gente precisa assim mais de um tema para trabalhar. Já me trabalhei muitas vezes o mesmo tema até que isso se transforme, que eu sinto agora transformou. E o acompanhamento, ele nos ajuda muito. Às vezes a gente não está avançando no acompanhamento, às vezes a gente precisa, inclusive, mudar o terapeuta, né? Quando a gente já está há muito tempo, não está sentindo que está se desenvolvendo. A Fátima traz, né? Fez 3 constelações. A dúvida é: o tema que constelou, nada mudou. Pode ser que nada mudou, mas observa se nada mudou mesmo, ou o que será que está acontecendo, que emaranhados ainda que você não viu, ou que padrões que você precisa mudar na sua vida para que isso possa se transformar. Se depois você quiser me chamar para a gente falar sobre isso, a gente pode falar um pouquinho. Já fui representante. Ah, que bom. A representação nos ajuda muito a nos conhecermos. Olha que interessante, né? Sobre a vida profissional. Olharmos para a vida profissional, para os emaranhados, isso nos ajuda, porque na TSFI, que é a terapia sistêmica fenomenológica integrativa que eu trabalho, que não são as constelações clássicas de Bert, faz parte das novas constelações. E quem criou é a Alexandra Caymmi, suíça brasileira. Vou falar mais vezes sobre a lei, porque todo esse olhar que eu vou trazendo tem muita contribuição da TSFI. Ela vai dizendo que a primeira camada que a gente trabalha, dos nossos emaranhados, tem a ver com o nosso sistema familiar. Depois, essas camadas têm a ver com os sistemas onde nós estamos inseridos, até que a gente vai chegando na nossa essência, o que está bloqueando a minha essência. Então, só que não é de uma forma linear, como estou explicando, mas são essas camadas que a gente vai se trabalhando, porque o nosso grande objetivo do autoconhecimento é soltar o sistema familiar, soltar pai e mãe. Mas para soltar pai e mãe, eu preciso ter trabalhado, ter entendido e olhar para esses dois seres que me deu a vida como dois seres humanos, falhos, que têm as suas dificuldades e que eu olho agora para eles sem mais julgamentos. Devolvo para eles tudo que é deles, fico com o que é meu, honro e sigo a minha vida a partir dessa bênção que eles me dão. E eu vou seguir o meu caminho. E daí, quando eu resolvo isso, outras questões vão se abrindo, como a questão de ontem. Quando eu já estou trabalhando a minha expansão, significa que eu já tive, já avancei alguns degraus nesse processo de expansão. Eu não estou trabalhando mais algum bloqueio que não está me permitindo, medo da vida profissional. Não, é o medo da expansão, é o medo do ser maior. Porque muitas vezes o medo é da escassez, o medo de não conseguir, sentimentos de insuficiência, de incapacidade. Né? Quando é algo maior, eu tenho medo do melhor. Comece a observar, eu tenho medo do melhor? Eu tenho medo de prosperar? Eu tenho medo dessa grande mudança? O que que não está me deixando? Será que eu tenho medo de soltar os meus pais, o meu sistema familiar? Será que eu tenho medo de ser maior do que o meu sistema? Avançar mais do que eles? Isso é um grande medo que nós temos, de perder a nossa base, a nossa referência, perder o nosso lugar. Então, a gente precisa, então, trabalhar o nosso pertencimento para que a gente possa avançar. E daí, nesse sentido, a gente pode ocupar o nosso lugar com verdade. É, é interessante, por exemplo, que muitas vezes eu não consigo prosperar na minha vida,
Não só porque eu tenho uma questão com pai ou com mãe, mas porque eu não quero perder a referência do meu sistema escasso. Então, se eu prospero, eu vou enriquecer, eu estou perdendo essa referência. Mas se eu me sinto pertencente, já dei lugar a eles no meu sistema, já trabalhei e isso me permite me expandir, ser próspera, eu continuo olhando e respeitando a escolha de cada um ali, dentro desse sistema. E daí eu consigo prosperar, eu consigo avançar, eu consigo ir além, eu consigo ser maior. Para Alexandra Caymmi, nós vamos ser maior, nós vamos não, nós podemos ser maiores que os nossos pais. Na verdade, o nosso sistema familiar, ele quer que nós todos sejamos maiores. Ele não quer que a gente fique menor e fique estacionado, que a gente chegue só onde esse sistema chegou. Porque senão isso não é evolução. Porém, o nosso sistema nervoso, ele vai nos trazendo que é perigoso avançar, ou eu não vou gastar a minha energia para isso, porque isso se requer um investimento energético para sair da zona de conforto. Então, se o meu sistema familiar só avançou até aqui, eu tenho crenças, programações, condicionamentos e eu tenho já um caminho neural criado para viver até aqui. Para eu avançar, para eu ir além, eu vou precisar resolver esses emaranhados, vou ter que precisar desprogramar alguns emaranhados para eu poder avançar. E vou ter que desprogramar alguns caminhos neurais. Vou ter que criar uma nova realidade para eu avançar. Então, eu preciso me ver grande, aceitar ser grande, me conduzir para esse caminho de grandeza, aceitar fazer um caminho que ninguém no meu sistema fez. E muitas vezes o sistema nervoso, nosso sistema primitivo, principalmente a amígdala, ela vai dizer assim: é perigoso, isso é arriscado. Então, cria-se um sistema de alerta. E daí eu preciso, através de processos de meditação, de respiração, de autoconhecimento, ir me trabalhando para eu poder olhar, honrar esse sistema e receber a bênção deles para eu ir para a vida. E daí, quando eu recebo isso, eu posso ir para a vida. Eu vou recebendo desse sistema. Isso, a Aline falou que somos cebolinhas. É, Isso, Fátima, me chama. E uma pergunta interessante: podemos constelar por nossos filhos? Não podemos. Pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, pelos nossos pais. Nós podemos trabalhar, por exemplo, se é um filho pequeno que ele não tem condição ainda de participar de uma constelação, geralmente até uns 13, 14 anos. Mas até antes disso, a gente já pode não fazer a constelação por ele porque é uma invasão no campo desta pessoa. A gente pode fazer da relação. Eu vou me trabalhar na relação com esta pessoa, então a gente não pode fazer pelos filhos. Um filho pequeno eu posso fazer, porque ele ainda não tem a maturidade para poder participar, de escolher, ele ainda está num processo de desenvolvimento, então eu posso fazer por ele. Conhece a Elisa? Conhece a constelação desde 2015, está constelando. A dúvida é a insegurança quando o tema é financeiro. Parece que ainda não consegui desemaranhar. É, Quando a gente tem questões, né, da ordem financeira, existem algumas questões que têm a ver com tudo isso que eu falei agora para vocês. Então, muitas vezes tem a ver com os emaranhados, com os traumas que o meu sistema passou sobre a questão financeira daquilo que entendeu sobre a vida financeira, sobre a relação com o dinheiro. Então, eu olho para esses emaranhados, libero através de constelações, de processos. E daí eu preciso ver o meu padrão de crenças limitantes, de condicionamentos e a realidade que eu criei a partir de tudo que foi vivenciado sobre o dinheiro e sobre a vida financeira. E daí, se isso é ainda é, traumático para mim, existe uma carga emocional traumática, eu preciso liberar essa carga. E depois reprogramar, fazendo uma reprogramação sobre minha vida financeira. E olhar para isso. Eu tenho medo de expandir, eu tenho medo de ser maior, eu tenho medo de enriquecer. Eu preciso olhar para essas crenças para eu poder avançar, para eu poder me libertar.
Eu vou trazer também esse tema para a gente poder conversar num próximo encontro constelado. Eu sinto que esse é um tema que nos pega muito, assim, né? Principalmente no Brasil, o tema da escassez dos nossos sistemas, porque nós somos uma nação que fomos invadidos, né? Nós temos os nativos, mas nós somos também os invasores. Olhar para isso e entender quais são esses padrões, como que a gente pode transformar esses padrões de escassez da relação com o dinheiro. Alexandra Caymmi é o nome dela. Ela tem um canal do YouTube, ela tem um Instagram, nós temos o site da TSFI Brasil, que também fala de Alê. É, E alguma vez eu vou chamá-la para vir participar aqui conosco, para ela poder falar um pouquinho mais sobre a TSFI. Mas depois eu passo para vocês, eu coloco lá no grupo o canal da Alexandra. É interessante, né, quando a gente pensa em se expandir. Aliás, todo esse processo de autoconhecimento que nós queremos, isso nos dá muito trabalho. Porque nós vamos precisar investir toda esta energia, é a mesma energia, mas toda essa energia ela está investida ainda na manutenção do trauma, daquilo que foi vivenciado em todo o passado, tanto do nosso sistema quanto daquilo que vivenciamos. Então a gente precisa dessa energia que vai recriando as repetições na nossa vida. Para a gente trabalhar, para a gente sair disso, se expandir, mudar a nossa realidade, a gente vai precisar soltar todos os emaranhados desse passado e ficar totalmente presente no momento presente, para construir a nova realidade. E daí, essa energia que estava investida no trauma, ela começa a ser investida neste futuro presente, nessa construção do presente no aqui e agora. Então, a lei ela fala, a gente precisa fechar a porta do passado e ficar presente no momento presente. Mas eu preciso trabalhar esses emaranhados, soltar essas cargas do passado para ficar aqui. A Marta está perguntando se a TSFI trabalha com as três leis de Bert Hellinger. Sim, a TSFI, ela honra tudo que Bert trouxe, só que ela avança, ela vai além de Bert. Então, nós trabalhamos com a ordem do sistema, sobre a hierarquia, o pertencimento, sobre o nosso sistema familiar. Só que para ler, tem pessoas, por exemplo, a criança, muitas vezes ela é maior que os pais na vibração. Quando eu vibro mais, eu já me trabalhei, é uma alma que já se trabalhou e ela nasce no sistema familiar, às vezes ela não consegue dar o lugar de pequeno para os pais, ela dá o lugar de pequeno para os pais porque ela já se trabalhou muito, ela vibra mais alto. Então, esse lugar eu sou pequeno, você é o grande, que é a fala em Bert, muitas vezes na TSFI ela não vai acontecer, porque se eu vibro mais, eu vou falar, mas não vai fazer sentido. Mas daí eu vou poder olhar para isso enquanto ser humano e falar: eu honro esses pais que me deram a vida. Eu vejo como dois seres humanos e dou um lugar no meu coração e me permito ocupar o meu lugar, mas eu não preciso ficar no lugar de pequeno, eu posso ocupar o lugar da minha vibração. Porque para ler o que importa é a nossa vibração. E a gente trabalha a vibração liberando essas cargas que nós carregamos. E daí eu vou vibrar aquilo que faz parte da minha essência e da minha verdade. Então, este é o grande objetivo. Tanto que o livro da Lê, ela tem dois livros: Criança Ferida, Criança que Fere, e o Retorno ao Centro de Mim Mesmo, que é este, qual é o processo do autoconhecimento e da constelação? É poder retornarmos ao nosso centro. Tudo que já somos já está dentro de nós. Só que o que aconteceu desde pequeno, desde o ventre, foram colocados camadas sobre mim e dizendo quem eu sou. E eu fui entendendo que eu sou tal pessoa. Essa criancinha foi entendendo, eu fui construindo uma personalidade, que é a minha narrativa. E eu venho vivendo e repetindo um padrão de camadas, de couraças, que não é a minha essência, não é a minha verdade. O processo do autoconhecimento é de liberar tudo isso para que a minha essência se manifeste, mas eu tenho medo disso. E se não me aceitarem, se me julgarem quem eu sou a partir disso? Realmente eu não sei quem eu sou. Eu vou precisar me esvaziar, aprender a ficar nesse vazio para depois aquilo que é meu começa a surgir.
Enquanto isso não acontece, eu estou limpando essas camadas que disseram que eu sou. Então, de papéis que eu fui assumindo, o papel da salvadora, o papel da boazinha, ou o papel daquela que é a ovelha negra. Então, eu vou soltando todos esses papéis, até eu fazer essa pergunta: quem eu sou de verdade? Quem eu realmente sou? Quando eu começo a encontrar essas respostas dentro de mim, essa essência, ela começa a se manifestar. Como a constelação de ontem. A mãe trazia uma mãe mais rígida, uma mãe que tinha muitas crenças, muito julgamento, e a filha tinha um outro movimento, da leveza, da alegria, do essencial, da diversão. E se ela fica só honrando esse sistema, olhando para essa mãe, que a mãe tem que ser maior do que ela nunca vai poder se expandir. Então, é esse movimento que nós fazemos. Ótimo. Isso da escassez, nós vamos trabalhar. Ah, que bom, Wanda, isso mesmo. É, o estudo ele nos permite trazer novas percepções, né? Quebrar paradigmas, desconstruir crenças. Eu gosto muito desse estudo. Eu estudo muito. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Tanto, olha, gente, todos esses livros aqui que eu vou estudando, cursos que eu vou fazendo, é, eu sou muito dedicada. Eu sou neurodivergente também. E nessa neurodivergência eu tenho uma complexidade do pensamento, que eu não consigo ter um pensamento linear. Então, conforme eu vou estudando, vai abrindo insights, eu preciso fazer novas pesquisas, enfim. É essa forma que eu funciono, e daí eu vou trazendo aqui para vocês todo esse conhecimento, essa forma que eu vou integrando esses saberes, né? Para que a gente possa avançar. Faz sentido isso tudo que eu trouxe para vocês sobre o papel da constelação no nosso processo de autoconhecimento, sobre isso que eu trouxe sobre a TSFI, esse novo olhar que a Alexandra traz, né? A Lê, ela trouxe as constelações da TSFI, ela fez as formações dela na Alemanha e conforme ela começou a constelar, ela foi percebendo que no campo traziam novas informações. E ela começou a se sentir próxima a ela, o avô dela que ela não conheceu, que era brasileiro, porque ela não teve contato com o pai. E a Lê, ela trouxe, ela foi sentindo que novos elementos chegavam para este campo. Por exemplo, o movimento do corpo, o som, a música, que era algo que ela não tinha aprendido. E daí, com isso, ela foi trazendo, integrando no campo. E ela trouxe para o Brasil a constelação da TSFI. E hoje, a TSFI é o próprio movimento de avançar da lei. Conforme a lei avança, o campo da TSFI avança, e essa sabedoria, esse conhecimento vai se ampliando cada vez mais. Então, nós vamos nos desenvolvendo cada vez mais. Então, é sempre novo, a lei sempre está inovando. Tanto que na formação, dois módulos ainda é ela que mantém. Então, a formação toda são 7 módulos de formação. Então, do módulo da compulsão é essencial, que é um módulo novo que ela pediu para que a gente pudesse, antes de iniciar a formação, passar por este módulo, para que a gente possa aprender a sair das repetições, do automatismo. Depois a gente vai trabalhar a introdução à constelação, que a gente vai entender as diferenças da constelação tradicional de Bert, da TSFI, a gente vai aprender sobre o nosso sistema familiar. Daí a gente tem o módulo que a Alexandra que dá, que é o módulo da criança feliz. Antes era criança ferida, hoje a gente já trabalha a criança feliz. Para ler, nós temos esses aspectos da criança: a criança feliz, a criança selvagem, a criança mágica, que é isso que a gente precisa reintegrar em nós. Trabalhar e soltar essa criança ferida que está no modo de sobrevivência. Depois a gente tem as constelações individuais, que a gente vai trabalhar os traumas, a traumologia, as constelações em grupo e coletiva. O xamanismo, na verdade, o xamanismo vem antes das individuais, que daí o xamanismo a gente vai aprender sobre a musicoterapia, sobre os sons, o movimento do corpo, a reintegração nossa da conexão com a natureza. O xamanismo nesse sentido de integração com a natureza.
E depois a gente tem um módulo de relacionamento e sexualidade que a Alexandra que dá. Daí, nesses dois módulos, cada ano que ela dá, cada semestre que ela dá, ela já mudou, já tem coisas novas que chegam para o campo que são atualizadas. E tem os módulos avançados, que é sempre essa continuidade do nosso estudo com a Alê, né? Que ela faz. Então, essa é a formação. E aí, quem quiser também fazer parte da formação está aberta. O módulo começa esse da compulsão. Na verdade, esse módulo é aberto para qualquer pessoa que queira fazer, mesmo que não queira fazer a formação. A gente trabalha as nossas compulsões. Mas quem quiser pode me chamar no privado, mas eu envio para vocês lá na comunidade a página com as explicações. E isso, tanto para com pessoas como com bonecos. É uma formação completa, com certificado, vai aprender das duas formas. Vai aprender. Quando nos sentimos maior que os pais, se sentir como se não pertencesse. Então, essa pergunta que a Dora faz. Quando eu sinto, né, por exemplo, eu ainda não me trabalhei, eu me sinto muito pequena ou eu me sinto muito grande perante os meus pais, eu vou fazer esse trabalho da constelação, colocar em ordem esse sistema, honrar pai e mãe. Mas na constelação, ela vai me mostrar para o constelador e para o campo traz se a vibração dessa pessoa é maior que dos pais ou não. E daí eu vou trabalhar. Então, eu não vou trabalhar com essa fala que Bert Hellinger traz. Você é o grande, eu sou o pequeno. Então, essa fala não é feita. Daí é feita de outras formas, honrando para que cada um possa ficar no seu lugar. Mas muitas vezes esse sentimento, né, que eu sou maior e tá menor, muitas vezes é porque os pais estão feridos, estão traumatizados e não puderam ocupar o lugar de grande. E a criança ali ocupou o lugar de grande porque ela vai salvar esses pais. Então a gente vai trabalhar esse emaranhado para soltar e liberar. Geralmente tem a ver com isso. Mas é o campo que vai trazer. Como a gente não interpreta, a gente observa o fenômeno, aquilo que o campo traz é essa forma que a gente vai trabalhar. Não, essa vibração é aquilo que nós somos. Por exemplo, a alegria. A alegria é uma vibração. A tristeza é outra vibração. Eu posso ser uma pessoa triste. E eu entro num lugar muito expansiva, falando muito, entretendo com as pessoas. E essa pessoa senta do meu lado. Eu sinto nela, sim, essa pessoa é triste. Essa pessoa não é alegre. Alguém vem e me fala, nossa, mas como essa pessoa é falante, extrovertida. E eu sinto, não, essa pessoa ela é triste. Ela tem uma tristeza muito profunda. Isso é vibração. Quando eu vibro alto, é isso, eu avancei um lugar de mestre dentro de mim. Então eu já tenho uma sabedoria maior dentro de mim. Então por isso que eu não posso ficar menor que os meus pais, porque eu já fiz um caminho que talvez eles não fizeram. Para ler esse caminho do mestre é um caminho deste autoconhecimento, é nos encontrarmos com o nosso mestre interno. Às vezes essa criança já encontrou pelo caminho de alma que ela fez, mas não tem a ver com o espírito, tem a ver com a nossa própria vibração e que é diferente de energia. Que a energia é isso. Às vezes eu tenho uma energia, às vezes eu até tô com uma energia mais triste, mas por dentro eu sou uma pessoa alegre. Eu sou algo que me aconteceu. E depois eu solto, dou um lugar para a tristeza e ela passa. Às vezes eu tenho um medo muito profundo, eu tenho uma vibração do medo lá dentro. Então é isso que a gente trabalha. Quem faz acompanhamento terapêutico comigo, é isso que eu faço. Quando passa a primeira vez comigo na sessão diagnóstica, eu faço essa leitura, eu acesso o campo e vou trazendo essa percepção da psicodinâmica desta vibração. Eu faço uma leitura dessa vibração daquilo que precisa ser trabalhado. E daí vai trabalhando comigo ao longo do processo. E na constelação a gente vai trabalhar essa vibração mais profunda para ser liberada. Por isso que nesta constelação da TSFI a gente trabalha com a música, com o som, com movimentos, às vezes a gente bate nos ossos para liberar as informações que estão na memória celular. A gente vai liberar a vibração, às vezes a vibração do medo que ficou ali dentro, né? É, então é isso que nós fazemos. Dúvidas, queridas? Perguntar mais coisas?
E daí, para quem está dentro da comunidade, vocês podem participar do encontro constelado. O encontro constelado é esse daqui, que eu vou trazer temas. Se vocês sentirem que tem temas, em alguns momentos eu vou abrir o grupo, vocês podem colocar os temas que vocês querem ali. Eu não deixo aberto para não ter muita invasão. Ou vocês me chamam no privado, Gi, gostaria da gente falar sobre tal tema. Daí eu vou trazer para vocês. Isso me ajuda muito a pensar sobre aquilo que vocês estão querendo. Vocês podem participar dos grupos de constelação, que é o que teve ontem, a gente vai ter amanhã, às 18 horas, vai ter na sexta-feira, às 16. Não é uma agenda fixa, eu não tenho um grupo fixo, um horário fixo. Eu vou colocando na minha agenda conforme a necessidade do cliente e a minha disponibilidade de agenda. E daí vocês podem participar para assistir ou representar. É gratuito também. Quem quer fazer uma constelação comigo precisa me chamar e a gente vai conversar, entender um pouquinho. O valor da constelação hoje, ela é 530. No final do mês a gente vai ter um aumento dela, mas ela pode ser parcelada no cartão em até 12 vezes. A formação, ela também pode ser parcelada no cartão, mas daí entra em contato comigo quem quer saber, que daí eu passo todas as informações por módulos, enfim, para a pessoa fazer. É, a constelação, ela não trabalha num sentido mais amplo da epigenética, que ela vai olhar para este campo, é, daquilo que tem a ver com o nosso DNA. Mas é claro que das cargas que a gente traz de DNA, né? A constelação, ela faz limpezas de padrões, de cargas que trazemos sistêmicas. E pode ser sim que limpa, mas o nosso foco não é esse dentro da constelação. Tanto que existe esta abordagem que fala que muitas outras ferramentas vão trabalhar com a epigenética. É, proteger o nosso campo. Por que que a gente precisa proteger o nosso campo? Para não ter invasões. Por exemplo, quando eu ainda não aprendi a dizer não, eu sou uma pessoa que digo sim para tudo, tudo vai invadir o meu campo. Tudo vai invadir o meu campo. E daí eu preciso começar a treinar o não, para que o meu campo comece a ter um campo de proteção para não ser invadido, invadido com pensamentos, sentimentos, emoções, até com ações de outras pessoas. Vou contar algo para vocês sobre mim. Eu tinha uma questão desde de pequena de muito medo de ser assediada. Eu sofri um abuso sexual na infância. Eu não tenho a memória dele, mas eu sofri. A vida toda eu me vi em movimentos de invisibilidade. Eu não quero ser vista. Eu me programava desta forma: eu não quero ser vista, para não ser invadida, porque eu era muito assediada enquanto criança. Eu fui uma criança muito bonita, então eu era muito invadida mesmo por adultos, homens, me invadiam o meu campo. E eu fui criando essas resistências. E eu fui colocando isso no campo. Quando eu comecei nesse trabalho maior, expandindo, quando eu fazia tráfego para divulgar, por exemplo, o que eu estou fazendo para divulgar processos meus, o que acontecia? Muitos homens, gente, muitos homens me chamavam me assediando sexualmente, mas eram muitos. Assim, era coisa absurda. E daí eu precisava cancelar o tráfego. E o gestor de tráfego não entende o que está acontecendo. Muitas vezes o anúncio era voltado somente para mulheres. Uma vez eu fiz uma campanha para o Dia das Mulheres. O tanto de homens que invadiu, a gente precisou cancelar. E daí eu comecei a trabalhar isso. E eu passei um ano trabalhando essas invasões. Eu nunca mais fui assediada. Eu nunca mais. Mas eu precisei entender todos esses emaranhados, o assédio, trabalhar esse trauma no meu sistema, trabalhar o sistema familiar e principalmente essas programações da invisibilidade, de chamar e ser vista, chamar a atenção e ser vista por este tipo de homens. E daí isso limpou do meu campo. Isso nunca mais aconteceu. É claro que existe uma ou outra pessoa, né, de homens, mas isso não mais aconteceu, porque eu consegui limpar, mas eu precisei trabalhar mais de um ano isso no meu campo, com muitas constelações para isso se transformar. Eu lembro que essa vez eu estava na Bahia, estava com a Alexandra, no módulo de sexualidade, relacionamento e sexualidade, que aconteceu isso do Dia das Mulheres.
que eu fui muito assediada e eu levei esse tema e ela fez uma constelação muito bonita, assim. Eu lembro que nós fizemos essa e fez alguma outra nesse sentido e foi a partir disso que tudo foi se transformando. Então, a gente pode. Isso tudo vai se transformando. Então, por isso que quando a gente se trabalha, o campo se protege. E daí você não recebe mais o assédio, a invasão. É porque ainda existia aberturas, existiam brechas. É como um campo, como a camada de ozônio que tem buracos. Conforme a gente vai se trabalhando, essa camada vai ficando mais forte e daí a gente não é mais assediada. Assediada com invasões mesmo, né? De pessoas, de pensamento, de sentimentos. E conforme a gente vai aprendendo a falar não quando é não e sim quando é sim, isso é fundamental para o nosso campo. E daí, quando somos altamente sensíveis, tudo entra no nosso campo. Por exemplo, eu como pessoa altamente sensível, eu preciso cuidar muito desse meu ancoramento, porque eu sinto o campo de todos vocês ao mesmo tempo. Se eu não faço esse ancoramento, eu não consigo dar a aula. Eu não consigo falar porque eu estou sentindo o campo de vocês. Se é um momento, por exemplo, que eu, de fato eu vou sentir o campo, eu preciso estar ancorada, porque daí eu vou sentindo cada uma e vou trabalhando cada uma. E daí isso vai se transformando. Mas antes eu ficava muito doente com isso, né? Isso é algo que eu tenho trabalhado muito sobre a minha saúde, porque eu adoeci muito por esse campo altamente sensível, né? Então, por isso a proteção é muito importante para todos nós. É, eu não entendi o que a Denise falou. Essas constelações gratuitas você coloca no grupo também? A participação, as constelações, quem quer constelar um tema não é gratuito. A participação é gratuita. E os encontros constelados aqui é gratuito também. Tudo isso, esses encontros constelados, que são temas, eu compartilho com vocês, eu subo lá no YouTube, divulgo para vocês acessarem. A constelação eu não passo para vocês. Por que que eu não passo? Para proteger o campo da pessoa que está sendo constelada, para que ela não seja invadida. Por isso que eu não passo para vocês, a gravação só fica com ela, tá bom? É por isso. Se alguma de vocês que fizer, daí você vai receber a gravação. Essa formação que eu vou dar começa agora, esse mês, e ela vai ser totalmente online. No Brasil todo, a gente tem ela presencial, tem ela híbrida, a gente tem formadores na Bahia, em Salvador, temos em Goiânia, temos em Brasília, temos em São Paulo, que sou eu, temos em São Vicente, que é a Irene, temos ali na região de Campinas, que é a Jeca. Então, a gente tem vários formadores. E eu estou agora aqui no interior, mas eu vou dar essa formação online. E a Alexandra, a partir da Suíça, ela vai participar. Mais perguntas, queridas? A participação, Denise, é gratuita. Tudo que eu colocar lá para vocês que é gratuito, sempre que eu estou divulgando, vocês podem participar. Alguém mais quer perguntar algo? Sugerir algo? Ah, olha só que interessante, né? O valor da constelação é 530 e pode ser parcelado no cartão. É, a Cris está fazendo uma pergunta, né, enquanto terapeuta, e se sentir muito, né, esse processo muitas vezes acaba atrapalhando. Isso é um tema que muitos terapeutas trazem para mim, essa autossensibilidade. Eu até tenho um grupo de pessoas altamente sensíveis, são terapeutas que a gente trabalha isso, de como ancorar se aterrar e conseguir trabalhar. Porque quando eu sinto tudo do cliente, muitas vezes acaba misturando com aquilo que é meu. Então, daí eu não sei mais o que é meu e o que é do outro. E daí o que eu preciso fazer? Me conhecer. Conhecer minha autossensibilidade. Então, por exemplo, quando eu acesso o campo do cliente, eu primeiro eu sinto como eu estou emocionalmente, eu estou me sentindo assim. E daí eu começo a sentir o campo do cliente. Ah, o cliente está assim, assim. Daí eu consigo separar o que é meu, o que é do outro. Então, algo que é importante é esse aterramento antes do processo, se perceber como você está emocionalmente e separar aquilo que é do cliente. E o processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue ajudar os clientes, né? Responde sua pergunta.
Cris, no Rio não tem a formação. Eu sei que tem a Ju, que ela faz as constelações presenciais, grupos de constelação. Para fazer a constelação, a gente sempre pede que a pessoa ou já tenha feito primeiro uma constelação da TSFI para conhecer, ou tenha participado da constelação para entender a diferença. Mas não precisa ser terapeuta para fazer, e pode ser que está fazendo somente para o autoconhecimento. Porque essa é uma formação muito interessante. Tem as apostilas, mas não tem slides. Vocês não vão ver slides. Todo o conhecimento ele vai sendo trazido para vocês a partir da nossa prática. Conforme vocês vão se conhecendo, vão conhecendo a abordagem e vocês vão se formando, se transformando até a conclusão. Então, é essa forma que é feita a formação. É claro que a gente entra no conteúdo, tira dúvidas, mas não é esse quanto que vai para o mental. O conhecimento é a partir do coração. Cris, se você quiser falar, eu não estou entendendo. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta? Obrigada, Gisele. Boa tarde. Boa tarde, querida. Então, antes de eu passar pelos processos terapêuticos, eu mesma, né? Antes disso, eu sentia muito, mas eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que era um processo natural da vida. Eu não sabia o que era. Depois que eu passei, que eu vim a entender, que foi me explicado o que, que era aquilo que acontecia, é como se eu Tá. tivesse bloqueado isso. Aí eu Ah, comecei a estudar, estou em busca, né, do autoconhecimento, do estudo na terapia sistêmica, essas coisas. Só que eu sinto que aquilo lá diminuiu. É como se de fato eu tivesse bloqueado o acesso. Até para eu acessar o campo, eu tenho uma dificuldade muito grande de me permitir sentir. entendo. Eu acredito, querida, que você ficou com muito medo do que você acessava, do que você foi acessando da sua história antes de começar os processos, e você determinou para você que você não queria mais acessar e você criou uma couraça. Mas isso não te impede de acessar todas as informações, você continua acessando, só que de forma inconsciente. E provavelmente isso vai criando e gerando em você uma sobrecarga. O que seria importante você trabalhar participando das representações, e até, por exemplo, se você vai participando comigo, lembrando disso, para te trabalhar nessa percepção enquanto você representa, e talvez olhar para esse tema como um tema para você trabalhar. Se você é altamente sensível, você aprender o que fazer com a autossensibilidade vai te ajudar a sair e liberar essa couraça, porque o seu sistema nervoso entendeu que é ameaçador. Então, soltar a couraça não vai dar certo. Então, primeiro precisa sair da sobrevivência, entender que é seguro sentir, e daí você vai aprender como sentir. Daí você vai ficar bem. É um caminho, né? É, A Dora falou que a saúde é muito prejudicada. Quando somos altamente sensíveis, é, ou sentimos demais quando estamos no papel da salvadora, nós vamos sentindo muito dentro de nós, né? Tudo vai sendo, tudo reverbera dentro de nós. E se a gente não tem um processo de autoconhecimento, a gente não faz esse processo de olhar para nós profundamente, soltar esses emaranhados, vai se adoecendo quando a gente entra em contato com a vibração do outro que fica dentro de nós. A gente aprender a sair do campo do outro, isso é muito importante, né? Mas também o adoecimento, ele faz parte quando eu estou no modo de sobrevivência. O meu corpo adoece porque ele aprendeu a viver no modo de sobrevivência, ele foi se estressando e ele adoeceu. Eu desenvolvo doenças por esse estado de sobrevivência. Daí eu vou precisar aprender, curar esse trauma e aprender a sair desse estado para ficar no estado de presença, para o meu corpo poder se autocurar. Gisele, tá me Oi, ouvindo? pode falar. Estava falando ali sobre o mais interessante. Eu sempre fui muito sensível, né? Sempre, na minha vida inteira. E eu venho de 5 anos como psicóloga social com população de rua.
E o que que aconteceu primeiro com idosos e depois com adultos, com altamente, é, com álcool e drogas, né, basicamente. O que que aconteceu? Eu fiquei muito doente. Eu vi Claro. 2 suicídios nessa, nessa trajetória desses 5 anos, e pessoas que eu tinha atendido, a pessoa subiu para o quarto e aí a pessoa se suicidou. O que que aconteceu? Eu fiquei muito doente e aí eu saí, porque eu não estava aguentando. Claro. Por isso que agora eu trabalhava no Rio, vim para Niterói, estou trabalhando na organizacional, que é uma coisa mais tranquila, que é uma coisa. E aí é o que você falou exatamente isso, é você não estar ancorado e não estar preparado para aquilo tudo, aquela carga toda. Eu saía de lá, parecia que eu tinha um, um bonde assim nas minhas costas. Eu vinha para casa assim, me arrastando, que as Sim, histórias são muito muito. pesadas, né? Tá. É, Muito, mas muito mesmo, de é. graus assim, fora do normal. E aí eu fiquei muito doente. E isso já está reverberando hoje, né? Que vai fazer um ano agora que eu saí de lá, está reverberando ainda na minha saúde física e Sim. mental. Eu sinto, querida, que você precisa fazer um processo de desconexão com todo esse trabalho que você fez, com todas essas pessoas, principalmente com essas duas, porque isso trouxe para você um trauma. Você entrou também no modo de sobrevivência e o seu corpo adoeceu por uma sobrecarga de tudo que você estava vivenciando, que é muito denso esse trabalho social. Você vai precisar se desconectar de todo esse trabalho que você fez, esse passado, para você ficar aqui. É como um processo de limpeza dessas vibrações. De poder liberar, você pode fazer assim, falar essa fala. Eu saio do sistema nervoso do trabalho, você fala o nome do trabalho e daquele trabalho, e tiro aquele trabalho do meu sistema nervoso e faz um som de abelha nasalado. Hum, e bater assim nos seus ossos, pular bastante. Isso vai te ajudando a liberar essas vibrações. E se algum momento você quiser constelar isso e limpar, vai ser muito importante. Eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo na saúde mental. Eu trabalhava dentro do hospital psiquiátrico. Eu trabalhei em CAPS, na saúde mental, dentro da internação, vi também suicídios. E o sistema nervoso dessas pessoas ficavam todos dentro de mim. Tanto que por muito tempo, muitas constelações que eu participava com a Lê, sempre que eu estava presente, aparecia questões de saúde mental. Até que demorou muitos anos para limpar isso, essa vibração que ela conecta. E daí a gente precisa limpar. E eu ainda não tinha todo esse processo de proteção, por isso que eu trabalho muito a proteção do campo hoje. E daí por isso que eu estou te falando, você vai precisar se limpar para liberar, para você voltar para sua essência, para sua própria vibração, né? E daí você vai se restabelecer a sua saúde. É isso, queridas. Queridas, muito, muito obrigada. A Wanda, eu participei a primeira e fiquei na dúvida sobre as fases. Eu poderia ter falado. As falas de liberação, quando vem no campo, o campo mesmo que traz algumas falas para serem ditas, né? Então eu pego, peço para falar, às vezes o representante não sente, é feito um movimento, enfim. Quem está assistindo pode sim repetir essas falas para si, se você está sentindo que faz sentido. Não tem problema, você fala, pode falar até em voz alta, com o microfone fechado. Isso nos ajuda muito a trabalhar o nosso campo. Pode sim falar quando a gente está assistindo. Porque a gente está ali participando, a gente está no campo, o campo todo está sendo trabalhado nosso. Então, as falas de liberação, elas são muito importantes. É isso, meus queridos. Então, fica aqui para vocês o meu convite, tanto para constelar, quem quiser me chame, quem quiser fazer o acompanhamento terapêutico, conhecer esse processo comigo também, eu passo para vocês todas as informações e a formação para a TSFI também pode me chamar, que eu passo para você as informações. Alguém disse aqui, ficou muito cansada quando terminou. Quando isso acontecer, é,
Ah, Zenaide, toma um banho quando isso acontecer, por exemplo, depois da reunião, sabe? Às vezes um banho de sal grosso, algumas ervas, você pode fazer esse processo para você se liberar. A Edna queria falar algo? Ah, nossa última pergunta para a gente poder finalizar. Edna? Muito obrigada, então, queridas. Fico muito grata pela presença de todas vocês, pela participação. Espero que tenha contribuído com o avançar de vocês. Se vocês tiverem sugestões, pode me mandar. A formação ela é profissionalizante. Quem se formar na TSFI já pode sair, já fazer as suas constelações. Então, um grande beijo para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode me chamar, o meu contato está lá no grupo. Pode me chamar, sou eu que vou responder para vocês. Viu? Um beijo e até amanhã. Amanhã às 18 nós temos um encontro. Tchauzinho, vai ser grupo de constelação. Vou chegar um bocadinho atrasada, tá bem? Ah, sim. Tá Tenho bom, Pri. formação amanhã. Sim, não tem problema. Ok. Até amanhã, Um beijo. beijo.